Bem-vindos de volta, estamos no módulo 3 em que falaremos sobre Shellcode. A maior parte do que eu vou dizer aqui eu já comentei em algum momento, mas é bom relembrar e tem outras coisas que eu gostaria de acrescentar. Então o Shellcode é o equivalente a um contrato inteligente no Fabric. É um programa que pode ser escrito em Go, Node ou Java. No nosso caso, vamos sempre escrevê-lo em Go. Ele que traz funcionalidades à rede, então ele é imprescindível porque sem ele não é possível nem acessar a Ledger. Não é possível ler o que está na Ledger, não é possível adicionar coisas novas à Ledger. Então, tudo isso é feito por meio de transações no Fabric. Ok, agora em relação ao ciclo de vida do Shellcode, vamos, antes de mais nada, lembrar como que funcionam os nós do tipo peer. Eles são aqueles nós que guardam a ledger e que executam o Shellcode. Se eles forem do tipo de endosso, eles também vão simular a transação. Então, esses nós de endosso, necessariamente, eles vão precisar ter acesso ao Shellcode. Por quê? Porque eles vão precisar ler o estado da ledger para gerar o read-write set. E para ler o estado da ledger, para precisar acessá-la, é necessário fazê-lo por meio do Shellcode. Ok, então como acontece esse ciclo de vida? Primeiramente, quando a gente tiver o código fechado e quiser utilizá-lo, nós vamos empacotá-lo e enviar para todos os peers que vão utilizar esse shellcode, que vão primeiramente instalá-lo. Então, tanto os de endosso quanto os peers que não são de endosso, mas que por algum motivo quiserem consultar a ledger. Nessa etapa, o que ocorre é que o programa é compilado para ver se não tem nenhum problema ali e gera-se um hash do shellcode, de modo que todos esses nós que vão utilizá-lo devem gerar o mesmo hash, eles devem ter o mesmo shellcode. Em seguida, vamos para a fase de aprovação. Então, todas as organizações que vão de fato usar o shellcode têm necessariamente que aprovar esse shellcode em questão. Porém, além disso, outras organizações que não vão utilizá-lo fazem parte da votação em relação à aprovação desse shellcode. Isso é estabelecido conforme configura-se a política de aprovação do shellcode. Então pode ser que se estabeleça que a maioria das organizações tem que aprová-lo. Supondo que a gente tenha 6 organizações, 3 delas de fato vão utilizar o shellcode e 3 não vão. Nesse caso, a gente precisa da aprovação dessas 3 que vão utilizá-lo, de pelo menos da aprovação de pelo menos uma das organizações que não vai utilizar o shellcode. E aí, se passar, no fim, basta que uma dessas organizações de fato faça o commit, confirme que aquele é o shellcode que vai ser utilizado a partir de então na rede. Explicado isso, podemos olhar um shellcode propriamente. Abrindo aqui nosso projeto, se vocês relembrarem da última aula, nós pegamos esse shellcode que estava aqui na pasta de shellcodes, chamado Fabricar, e colocamos dentro do nosso projeto, aqui. O que acontece? Esse shellcode, ele é um shellcode modelo que a Fabric elaborou. É um exemplo que se usa bastante. Esse é esse arquivo fabricar.go. A ideia dele é criar carros, adicioná-los a Ledger e poder consultá-los. Então é bastante básico. Vamos dar uma olhada como ele funciona. Eu não vou entrar muito em detalhes técnicos do Go, de sintaxe agora, mas para frente a gente vai ver um pouco melhor. Mas agora eu peço que vocês abstraiam algumas coisas e tentem mais ter uma intuição geral de como funciona isso aqui. Nós temos essa estrutura de carro que comporta uma fabricante, modelo, cor e dono. Então esses são os dados esperados nessa estrutura de carro. O Go não trabalha com classes e objetos. O mais próximo que a gente tem são structs, são estruturas. Ok, eu peço então que vocês procurem essa função createCar. A função createCar, ela espera um identificador, a montadora, modelo, cor e dono. Então, tirando o identificador, são todos os outros argumentos do tipo carro que a gente definiu lá em cima. Essa parte aqui e essa aqui de contexto, eu vou explicar um pouco melhor mais para frente. Mas o que a função espera receber quando a gente chama realmente é isso aqui. Essa parte aqui não entra explicitamente, essa parte de contexto. Ok, então o que a função faz é receber esses argumentos, criar essa variável do tipo carro e colocar esses argumentos lá dentro. Vai pegar, transformar esse objeto, essa variável,
em algo que é possível de fato colocar na ledger. E aí o que interessa para a gente realmente aqui é essa função putState. O que ela faz é adicionar informação à ledger. Então é possível pensar que você pensa nessa função como se você estivesse alterando diretamente o word state, aquele sumário das informações. No fundo você não está, mas é uma boa forma de se pensar essa função. Então o que a gente vai adicionar ali vai ser o identificador e as demais informações. É como se fosse um par de chave e valor, em que o identificador é a chave e o valor são as demais informações do carro. Agora, se procurarmos a função getCar, na verdade ela está logo embaixo aqui, ela recebe somente o identificador. E aí o que ela vai fazer é algo parecido com o putState, ela vai fazer o getState. Então o que ela vai fazer é consultar a ledger, procurando esse identificador aqui. É interessante também pensar aqui no conceito de word state, pensar que a gente está procurando esse identificador ali direto no word state, procurando esse par de chave e valor. Na prática, você está consultando a ledger, né? E ele faz algumas verificações aqui e no final o que ele vai fazer é retornar esse carro se ele encontrá-lo, ok? Então esses são os pontos principais que eu queria mostrar e agora eu queria introduzir como acessar essas funções. Antes disso, eu preciso falar de uma coisa. Existem dois tipos principais de função quando a gente está desenvolvendo aqui no Shellcode. São funções do tipo invoke e funções do tipo query ou query. Opa, eu saí sem querer. As funções do tipo invoke, como a createChar, vão de fato fazer alterações na ledger. São funções de escrita, enquanto que as funções do tipo query são de consulta, como é o caso do getChar. Então eu criei dois scripts aqui para gente para poder acionar essas funções. Nós temos um para cada um. Vamos primeiro então usar o do tipo invoke. Eu vou mostrar aqui como que ele funciona, mas antes de mais nada a gente tem que ter certeza, né, que a nossa rede está de fato de pé. Se vocês rodarem Docker PS, no meu caso ela está de pé. É a mesma rede que a gente subiu da outra vez. Caso vocês tenham fechado a máquina virtual e aberto de novo, pode ser que vocês precisem subi-la de novo. E aí é o /init, relembrando. No meu caso eu não preciso rodar isso. Então eu vou fazer esse invoke para tentar criar um carro ali na ledger. Eu vou rodar ele sem nenhum argumento, só para vocês verem o que ele me retorna. Ele diz como utilizar esse script aqui que eu bolei. Então, basicamente a gente vai fazer o /invoke. E o que a gente vai usar em geral é o "-f" e o "-a". O "-f" a gente vai dizer qual função nós estamos querendo acionar do Shellcode. No nosso caso é a createChar. E o argumento é uma sintaxe um pouco estranha de se escrever, mas segue esse formato aqui. Então eu vou fazer aqui rapidamente. Opa. Vou fazer aqui assim e a gente coloca aqui dentro. Quais são os argumentos que a função createChar espera? Lembrando, a gente ignora esse primeiro, ela espera um identificador, então eu vou criar o identificador e como é o nosso primeiro carro, eu vou colocar 1. O make, que é a fabricante, então eu vou colocar USP Cars. Em seguida o modelo, então CryptoCar. E a cor, não sei, todas as cores. E o dono, você. No momento a gente não tem nenhuma conta criada, a gente não tem identidades para conseguir atrelar isso aqui a alguém. Mas mais para frente a gente vai ver isso melhor. Então eu vou rodar esse comando, se ele estiver certo, ele me retorna que o resultado foi bem sucedido. Ok, o que eu vou fazer agora é consultar esse carro. Lembra, eu não vou mais usar o invoke, agora eu só quero ler da ledger. Então eu vou usar uma função do tipo query. E aí a forma de usar é muito parecida. Deixa eu dar um clear aqui só para ficar mais fácil de ver. Então o query, a função é getChar,
car e os argumentos, que ficam neste formato aqui. Se vocês rodarem sem nenhum parâmetro, ele dá o help, ele te mostra como fazer isso aqui caso vocês esqueçam. E no caso então aqui, a gente de novo ignora esse primeiro por hora, vamos olhar só o segundo. O que ele está esperando receber é o identificador. Se vocês lembrarem, o identificador que eu criei foi 1. Ele está consultando a ledger e ele retornou exatamente tudo que a gente adicionou lá dentro. Ótimo, então até aqui nós já conseguimos subir uma rede com o Shellcode, usar alguma das suas funcionalidades e adicionar e consultar coisas da Ledger. Notem que esse exemplo do Fabricar, ele não é muito próximo de algo real. Para a gente conseguir ter algo mais útil mesmo, a gente teria que fazer várias modificações aqui, mas nós vamos chegar lá. Ainda no intuito de familiarizar vocês um pouco mais com Go e Shellcode, é possível agora, vocês agora já têm condições de fazer a tarefa de casa, que basicamente vai ser inspecionar esse contrato e responder algumas perguntas em relação a ele. Na próxima aula a gente vai ver como utilizar esse Shellcode por meio de uma API, ao invés de utilizá-lo por meio da linha de comando. Nos vemos lá!